sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Para quem não me conhece, eu sou Pamela Alves, nutricionista, ex-atleta de fisiculturismo. E a ideia desse podcast é trazer informações, reflexões, autocuidado e, claro, entretenimento. Roda a vinheta, produção! E no meu primeiro episódio eu trago essa convidada super especial, mãe de 3 filhos lindos, esposa, uma mulher temente a Deus. Aproveitando que antes da gente começar esse podcast, acreditem, ela fez uma oração pra mim. Eu acho que se eu der muito spoiler aqui, vocês vão saber de quem eu tô falando. É uma honra receber essa mulher imparável, conhecida mundialmente por sua profissão. Sabe de quem eu tô falando? É ela, Rita Capelato. Ai, que linda! Rita, obrigada, muito obrigada. amiga. É uma honra receber você aqui no nosso podcast, né? Eu que Eu agradeço fico muito o feliz por convite. isso. Eu que agradeço. Obrigada, fiquei muito feliz e honrada. Rita, eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que todo mundo tem muita curiosidade de saber. Quem é a Rita Capelato por trás do jaleco? Vixe. Bom, a Rita, ela é uma pessoa que é cristã. Eu falo que, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa cristã. Eu quero evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, que eu acho que esse é o motivo que a gente veio até a Terra, para falar sobre Jesus. Então, esse é o meu alvo. Além disso, eu sou casada com o Rafael, então eu sou esposa. Depois virei mãe de 3, hoje em dia, médica, dermatologista, amiga, irmã, filha. Então, eu falo que assim, eu tenho realmente 1001 funções e a gente tem que se dividir entre elas, né? Eu falo que com certeza a dermato para mim é muito importante, mas não é só isso. Eu acho que nada importa a gente ter um sucesso profissionalmente, ser a Rita médica, se lá em casa as coisas não estão bem. Eu acho que, em primeiro lugar, é Deus e depois a família. Eu acho que a base de tudo é a família. Então, isso tem que estar bem para que todo o resto flua. Realmente, eu acho que como eu falei, no nosso começo aqui, a Rita fez uma oração. Olha que coisa interessante, né? Mas o que mais te move, né? Além do autocuidado, dessa esposa, dessa mulher assim tão forte, o que mais move Rita Capelato? Olha, eu me considero uma pessoa realmente imparável. Então, não tem limite para mim. Eu vejo que assim, eu quero sempre dar o meu melhor e alcançar o máximo. Então, assim, qual que é a sua meta? A minha meta hoje é essa, mas amanhã ela pode. A hora que eu atingir essa, eu já tô na próxima. Então, assim, você já atingiu, por exemplo, tudo que você gostaria de atingir? Eu já atingi, mas eu vou buscar mais. Então, assim, na verdade, eu atingi mais do que algum dia eu imaginei, né? Então, eu falo que o que eu tiver, eu sempre vou indo atrás, buscando coisas diferentes, tentando inovar, criar coisas novas. Então eu falo que assim, o céu é o limite. E qual foi o momento da sua vida que você decidiu ser dermatologista? Olha, quando criança, eu sempre quis ser médica. Eu tinha 2 vizinhos no meu prédio, que eram médicos anestesistas, e eles me inspiraram a fazer medicina. Então, comecei a fazer medicina e eu sempre gostei da área de estética. Desde criança, gostava de maquiagem, de me vestir, de moda. Então, assim, tudo relacionado à parte de estética. E naquela época, a dermato não era algo forte. Então, o que eu queria mesmo era cirurgia plástica. Comecei fazendo cirurgia geral, porque para ser plástico tem que fazer cirurgia geral primeiro. Então, comecei fazendo cirurgia geral. E na época, eu ia casar. E o meu noivo, né, o Rafael, ele estava prestando provas de juiz pelo Brasil. Então eu tinha a opção de passar onde ele estava quase para passar para juiz. Então eu prestei as provas nos locais que ele estava prestes a passar. E onde ele estava mais próximo era em Cuiabá. Então eu acabei passando na UFMT em Cuiabá, fui para lá, comecei a fazer a residência de cirurgia geral. E ele não passou na última fase de juiz. E como a gente já estava com o casamento marcado e tinha combinado de ficar o início do casamento juntos, eu acabei largando a residência em prol do casamento. Então, fiz esses 8 meses de residência, larguei, casei, fui para Prudente, que era onde ele estava. E aí, Deus mudou meu coração e na hora de prestar a prova de novo, eu acabei prestando dermato. Então, dermato não era algo que eu sempre quis. Eu sempre quis mexer com a estética. Mas o foco era plástica. E depois Deus mudou meu coração e acabei indo para dermato. Porque realmente você fez uma especialização no programa do SUS, né? Que é algo muito difícil de realmente passar, né? Como é que foi participar disso, né?
Essa questão do SUS é algo que eu falo que foi um presente de Deus na minha vida. Por quê? Eu larguei a residência de cirurgia, isso foi em agosto. A prova do SUS era tipo em novembro, então eu tive pouquíssimo tempo para estudar. E a dermato é a residência mais concorrida. E o programa do SUS São Paulo é um dos mais concorridos do Brasil, porque é uma prova de residência que engloba 16 hospitais. Então você concorre com várias pessoas e de acordo com a classificação que você fica, tem tipo um leilão que eles chamam, a gente vai num galpão e eles começam a anunciar. Primeiro lugar, qual hospital você escolhe? A pessoa escolhe. Segundo lugar, então assim, é muita gente, um auditório Willie Davis, assim. E aí eu fui a última a ser chamada e só tinha Prudente para eu escolher. Ou eu pegava Prudente ou eu não queria a vaga. Então eu falo que assim, Deus me colocou na dermato, Deus me presenteou com essa vaga pelo SUS São Paulo, que é assim, super concorrida. E eu estudei pouco tempo por conta que eu tava na cirurgia geral, casei, enfim. Então eu falo que Deus tem um propósito para mim realmente nessa área. O que inspira você mesma na sua trajetória? Que você olha e fala, olha, foi isso aqui que me inspirou a chegar até aqui. Tem gente que fala que é o ato de cuidar do outro, muitas pessoas usam os próprios filhos, né? Mas os filhos, eles estão agora. Então, o que inspirou a Rita a fazer toda essa trajetória? Olha, eu acho que a minha mãe, ela é uma pessoa de muita garra, muita fé, e ela sempre me ensinou a correr atrás dos meus sonhos. E uma frase que ela sempre falava, o não você já tem. Muito bem observado. Então, assim, qualquer coisa que eu pensava em fazer, ela falava, Rita, o não você já tem, vai lá e faz. Se não der certo, paciência. Então, eu acho que minha maior inspiração é minha mãe, e ela sempre falou para eu correr atrás e não desistir e lutar. Então, assim, o que eu quisesse, ela falou, Rita, vai atrás, que se não der, tudo bem, o não você já tem. Mas vai que você pode conseguir. Eu falei aqui para vocês na abertura, quando eu fui apresentar a Rita, que ela é uma máquina imparável. Eu acredito que muitas pessoas, né, quando olha o seu Instagram, observa isso. Porque assim, ó, você abre o Instagram 5 horas da manhã, 5h30, já tá a Rita lá, chegando de uma viagem, igual agora recentemente da Coreia, e a Rita já tá indo treinar, ela não para. Tem muita gente que usa, mas ela tem rede de apoio. Mesmo com rede de apoio, tem pessoas que não dão conta de fazer tudo que você faz. Chega meia-noite, você tá lá deitada, tá a Rita postando alguma coisa. Mas tem gente que posta também no Instagram dela. Concordo. Mas a Rita sempre tá ali dando as caras. Qual é o segredo do equilíbrio, Rita, para se manter assim, tão enérgica, né? É como se você tomasse Vinvance o tempo inteiro, né? Porque é algo que eu falo, admiro muito, porque não é fácil, né? Ser mãe, esposa, dar conta de cuidar de si mesma, dos pacientes, estudar, é 1001 utilidades. E de uma certa forma, tudo que você faz muito bem feito, mesmo tendo toda essa rede de apoio. Então, qual que é o segredo de equilíbrio da Rita? Eu sempre tento dar o meu melhor em todas as áreas, né? E muitas vezes, por mais que eu esteja cansada, se eu sei que eu tenho que fazer aquilo, é algo que eu tenho que fazer. Então, uma frase que eu uso é: adultos fazem o que tem que ser feito, não necessariamente o que eles gostam de fazer. Criança faz o que gosta, Exatamente. Adulto não. Liberdade de fazer aquilo que não gosta, né? Exatamente. Então, claro que eu tento dar conta de tudo, não dou, né? Eu acho que assim, a gente acha que dá, mas claro que sempre fica uma coisinha ou outra ali. Mas eu sempre dou o meu melhor em todas as áreas. Então, isso é algo que eu aprendi com meu pai e levo para a vida. Sempre dar o seu melhor. E dessa forma, a gente tenta dar esse equilíbrio, dando o melhor na maternidade, em casa, com o marido, na profissão. E algo que eu uso para minha vida é a matriz de Eisenhower. O que é essa matriz? É o que você separa o que é urgente, do que é emergente, do que pode ser delegado, o que eu posso deixar para trás. Então, a gente tem que saber separar. Porque como eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que matar um leão por dia. Eu não posso pensar no que eu tenho daqui a um mês para fazer. Porque antes desse um mês, eu tenho muitas outras coisas que eu tenho que ir matando. Então, essa matriz me ajuda a fazer o que é mais urgente, delegar o que eu posso delegar e eliminar o que tem que ser eliminado. Pra gente matar um leão por dia e andando um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Até a própria Bíblia tem um versículo que diz: basta cada dia o seu mal. Então, não tem que ficar pensando daqui um ano o que vai acontecer. Não, vai cada dia, basta cada dia o seu mal. Vai vivendo cada dia de uma vez e vai fazendo o que é mais importante naquele momento. Então, é tanta coisa
que não dá conta. Então, realmente, você tem que ir separando o que você tem que fazer naquele momento. Já fica aí, ó, né? Deixa para todo mundo que sempre fica questionando, né? Como ela dá conta de tudo. Porque em todo lugar que a gente vai, e não só aqui em Maringá não, tá, gente? No Brasil inteiro, a mulher é referência. Todo mundo tem essa visão da Rita, né? Como é que a Rita dá conta de tudo. Mas assim, partindo para dentro da dermatologia, por que os injetáveis? Porque hoje a gente ainda ouve muito, não diria um certo preconceito, mas existe, né, uma linha tênue entre o que é natural e aquilo que fica exagerado. Então, por que injetáveis e não, às vezes, um procedimento diferente só de lasers? Porque tem profissionais que ficam mesmo mais só nos lasers, né? E os injetáveis, de fato, é algo assim que ele é mais imediato, né? E a tua mão, ó, dá um foco aqui, ó. Maravilhosa. Não é? Gente, é a Rita responsável por isso. Então, assim, por que os injetáveis? Esse amor tão grande por eles? Quando eu comecei a residência, eu tinha uma professora que o nome dela é Rissai, e eu falo que ela é minha mãe dermatológica. Então, eu aprendi muito com ela, com os preenchedores. E quando eu terminei minha residência, em 2015, foi o boom da harmonização facial. Então, eu entrei nesse boom da harmonização. E como que a estética é algo que eu sempre gostei, eu acho que assim, Deus também me deu o dom de visão em relação ao que é belo, aonde eu preciso colocar para ficar bonito. E somente tecnologias não vão dar o resultado dos injetáveis. Não mesmo. Não dá. Você Não é prova viva disso. Não dá. Né? Exatamente. Então, assim, é óbvio que existe muito preconceito, porque a gente vê muitos profissionais que não têm a visão. Então, não basta ter a técnica. A gente tem que ter a visão de onde colocar. E não é uma receita de bolo. Isso é algo que eu ensino nos meus cursos, a pessoa o que ela precisa ver. Mas a visão é algo que é muito mais difícil de eu conseguir ensinar do que a técnica. Então, os injetáveis, eles são essenciais nos pontos certos para embelezamento do paciente. É claro que a gente tem que também associar tecnologias, como eu sempre falo para os meus pacientes, a gente trabalha em 5 pilares. Então, toxina botulínica, que é o famoso Botox, preenchimento de ácido hialurônico, estímulo de colágeno, melhora de qualidade de pele e tônus muscular para evitar a flacidez de músculo. Então, um pilar não substitui o outro. Todo mundo vai precisar dos 5 pilares. Então, é essencial que o bom dermatologista que mexe com estética, além de saber a parte de laser, tem que saber o injetável, porque ele faz parte dos pilares. Então, se você não atua nesse pilar, você deixa a desejar no resultado. Para você, qual é o segredo de uma verdadeira beleza? Você acha, assim, que as mulheres estão perdendo um pouco a mão? Eu acho. Eu acho que, assim, tem muita gente exagerando, às vezes trazendo referências inatingíveis. Então, eu quero ficar parecida com tal pessoa. Você não vai conseguir ficar. Você vai ficar você na sua melhor versão. Você não vai ficar a Angelina Jolie. Você vai ficar a Pamela na melhor versão que a Pamela pode ficar. E é isso que a gente tem que deixar aos nossos pacientes. E também orientá-los. Você não vai conseguir ter essa boca se a sua boca é fininha desse jeito. Eu não vou conseguir chegar nesse grau de lábio, dessa espessura que você deseja, se o seu lábio eu tô partindo de um muito fino. Então, todo depois depende do antes. Eu não vou conseguir um depois sem me basear de como a pessoa era antes. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado para evitar o exagero, orientar o paciente de algo que muitas vezes é inatingível de alcançar e também lembrar que a verdadeira beleza é de dentro, né? Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa, ela busca somente a casca, mas é porque tem alguma coisa lá dentro que não tá bem. Então, isso também é algo que eu percebo muito no consultório. Às vezes a pessoa tem problemas familiares com o marido, insegurança, e às vezes ela vai no consultório buscar tratar algo que na verdade é lá de dentro. E a gente tem que tentar mexer ali para que isso melhore a vida dela até mesmo em outros aspectos. É até interessante você falar isso, porque realmente era uma das perguntas que eu queria te fazer. Você acha que as pessoas, elas buscam por algo, por insegurança também? Muitas vezes assim, olha, eu tô buscando uma beleza, mas porque existe uma insegurança, né, interior e acaba realmente chegando isso em consultório? Com certeza. Como você acaba lidando com isso? E até mesmo, a gente tem que ter essa percepção. A gente tem que analisar quando a pessoa entra na nossa sala, a forma que ela conversa, se ela é mais retraída, se ela é mais explosiva. Então, essa análise comportamental a gente também tem que fazer com o paciente quando ele entra ali. E isso também tem até em estudos. Por exemplo, muitas vezes paciente que tem o queixo para trás
isso significa que o paciente é retraído, vergonhoso. Então, se ele precisa muitas vezes estar numa posição do trabalho, que ele tem que liderar, que ele tem que cuidar de outras pessoas, ele tem que ter imponência. E às vezes aquele queixo para trás impede ele de ter uma imponência. Então, o fato da gente deixar a pessoa com o queixo alinhado com o nariz já faz com que a pessoa se sinta mais bonita e dê mais autoridade até na profissão dela. Então, assim, realmente, essa questão da estética é algo que está linkado com a vida da pessoa, não somente beleza. Não é só sobre beleza. E outra coisa que é interessante falar também, tem até um artigo que saiu em 2020, que o fato da pessoa se sentir mais bonita, isso melhora tanto a autoestima dela, que melhora relação com pais, marido, filhos, faz com que a pessoa atinja melhores resultados na escola, na faculdade e também arrume melhores empregos e maiores salários. A autoestima, né? A autoestima. Olha como isso é importante. Eu já ouvi falar muito sobre isso, realmente. Então, assim, o que você acredita que as pessoas... qual é o erro que os seus pacientes cometem ao buscar um procedimento estético? Que você fala assim, ó, nesse ponto aqui, ó, não é um procedimento estético. O que você vê como um erro quando o paciente chega em consultório? Ó, eu acho que assim, muitas vezes ele vai buscar algo que lá dentro não tá legal. Então a gente tem que tratar o que a gente consegue tratar e o que não consegue, a gente tem que orientá-lo. Então muitas vezes a buscar uma ajuda de psicólogo, um tratamento, muitas vezes até com psiquiatra. Muitas pessoas buscam a perfeição que não existe. É um trabalho multidisciplinar, né? Multidisciplinar. E a gente tem que ter o bom senso e essa percepção de encaminhar para outros profissionais. Até mesmo para a nutrição. Porque existem pessoas que vão lá para querer, por exemplo, perder a barriga, melhorar a celulite, mas como que eu vou conseguir fazer isso se ela não cuida da dieta? Aproveitando esse assunto, então, e vamos partir para essa área. A Rita, né, tem a irmã também que é nutricionista, Dani, um beijo. E assim, quando o paciente ele chega em consultório, vamos pensar em procedimentos para o verão, né? Os corporais. Você mostra, alinha ali expectativa com realidade com o seu paciente, assim, ó, eu vou fazer os procedimentos, mas precisa ter uma base. Reforça isso para nós, Rita, porque hoje em dia a pessoa está muito imediatista, né? Ela quer resultados rápidos, então assim, elas não entendem aquilo que a gente fala. Eu, por exemplo, falo aqui em consultório da importância da alimentação, né, da atividade física. Você mostra para o paciente, ó, o colágeno no bumbum não vai fazer efeito sozinho? Você reforça isso para nós lá? Com certeza, até porque se eu não reforçar, eu vou criar uma expectativa irreal. Porque o paciente chega achando que somente o bioestimulador vai tirar aquela celulite, vai deixar o bumbum firme, vai melhorar a flacidez do interno de coxa, e não vai. Então, se eu não fizer esse alinhamento previamente, depois ele vai me cobrar e falar, mas eu não tive o resultado que eu esperava. Realmente, você não fez a outra parte, porque é um tratamento multidisciplinar, não é só aqui. Então, precisa com certeza da dieta, da atividade física, de bons hábitos de vida, né? Então, tudo isso é o conjunto para que a gente obtenha um bom resultado. E lembrar que não tem como a gente falar que quer o resultado para amanhã. É algo que muitas vezes, claro, depende de cada caso, mas é algo a longo prazo. Então, a gente tem que orientar o paciente para que a gente não crie expectativas irreais. Mas é comum encontrar muitas pessoas que chegam lá, mas eu não faço atividade, porque aqui em consultório a gente recebe isso, né? Não, mas eu não quero fazer atividade, muitas vezes por falar que é questões de dores, é por questões assim, eu não tenho tempo. Você encontra esse tipo de problema também, Rita? Eu quero só fazer o procedimento estético e, por favor, faz o máximo que você puder. E você acaba lidando como com isso? Olha, eu falo assim, ok, a minha parte eu vou fazer, mas se você não fizer a sua, o resultado não vai ser o melhor que a gente pode atingir. Por mais que você não faz muita parte dos laser, mas as médicas que trabalham com você lá. Existe também uma explicação, uma orientação, quando vai fazer, por exemplo, o que a gente sabe é que alimentos antioxidantes, eles têm um impacto muito positivo quando a gente consome para evitar os radicais livres. Vem melasma, vem as rosáceas. E lá em consultório também, Rita, vocês enfrentam esse tipo de pessoas que não têm uma boa base na alimentação e querem resultados apenas com laser. Tem pessoas que fazem uso de nicotina em excesso, o álcool em excesso, e a gente sabe que tudo isso não adianta, né? Eu, por exemplo, eu falo,
Eu recebo muito elogio. Pamela, sua pele. Eu falo, eu faço muito laser realmente, porém, eu tenho uma base boa, né? E lá na clínica? Com certeza é a mesma situação do seu consultório. Então, a gente recebe pacientes tabagistas, pacientes muitas vezes obesos, que têm uma alimentação totalmente desregrada, que tomam muito sol e até mesmo tomaram. Então, a gente tem que orientar que o resultado dos tratamentos não vai ser o mesmo de quem faz tudo corretamente, de quem tem hábitos de vida saudáveis. Então, com certeza, excesso de açúcar, excesso de nicotina, excesso de sol vai piorar a pele e muitas vezes a pessoa vai querer um resultado que ela não vai atingir, porque aquilo vai prejudicar. Então, nós temos que orientá-la. Mas tem gente que vai falar, ó, eu infelizmente gosto de tomar sol e vou continuar tomando. E tá tudo bem. Então, assim, só que a gente tem que alinhar o quê? A expectativa. Ok, mas seu melasma não vai melhorar. Vai continuar fumando? Ok, mas a sua pele não vai estimular colágeno igual porque os seus fibroblastos estão afetados pela nicotina. Então, a gente orienta, mas tem paciente que muitas vezes não aceita a nossa sugestão, Exatamente. Né? Se você pudesse dar uma dica para alguém lá de casa, uma dica simples, porque assim, ó, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e disparado foi realmente assim, um público que fala muito sobre dicas simples que é de autocuidado de dentro para fora para que possa melhorar a pele. Se você pudesse dar uma dica com coisas básicas hoje, vamos pensar assim, tirar os injetáveis e os lasers. O que você diria para quem está nos assistindo, né? Olha, o básico bem feito, além da alimentação, de uma boa noite de sono e de muita ingestão de água, o básico que a Rita Capelato indicaria? Ó, o básico é usar um sabonete específico para a pele, protetor solar, com certeza, e um ácido noturno. Então, esses 3 itens são essenciais para uma pele saudável. É claro que, como ela falou, a gente tem o arsenal de consultório, mas o beabá para começar são esses 3 itens. A gente está ouvindo, né, de uma referência aqui, até puxando um ponto muito importante, a Rita, como eu iniciei falando, ela é conhecida mundialmente, né? E esse ano foi um marco na sua carreira, né, Rita? Onde a Rita palestrou em congressos internacionais. Conta para nós, Rita, também, como é que foi estar lá representando o Brasil no INCAS, que é um congresso que acontece em Paris, é isso mesmo? Isso, o INCAS Paris, assim, é um marco, né, da dermatologia estética, é considerado o maior congresso de estética do mundo, que ocorre sempre em Paris no início do ano. E assim, eu fiquei extremamente honrada em poder participar esse ano apresentando uma técnica que eu desenvolvi de fios da papada. Então, assim, para mim foi algo extraordinário. Fiquei, assim, muito grata a Deus, porque eu sei que Ele que me deu essa oportunidade. E muito feliz de poder representar o Brasil, porque o Brasil hoje ele é referência na estética. Então, muitas vezes a gente fala, ai, trouxe da Coreia, trouxe de Paris, trouxe de Mônaco, mas a gente vê que tem muitos brasileiros com técnicas incríveis e até mesmo o nosso bom senso estético, ele é espalhado pelo mundo. Quantas pessoas que a gente tem que vêm de fora para se tratar com nós brasileiros, pela nossa qualidade mesmo, técnica e bom senso, que a gente vê também que fora muitas vezes é exagero, aquelas bocas muito grandes, malar muito marcado. Então, a estética do Brasil realmente é referência. E eu ter começado a minha trajetória internacional esse ano, com certeza, sim, foi algo incrível, juntamente que uniu com os 10 anos, né, da minha clínica. Então, para mim, esse ano é realmente um marco. Um ano especial, né? Um ano muito especial. Você falou sobre essa questão do brasileiro ter... Você acredita que a medicina brasileira tem um estilo próprio, então? Tem. Então, assim, a estética em si brasileira, ela é referência. Então, a gente, por exemplo, eu fui para a Coreia agora, né? Eles cuidam muito da pele, então realmente tem uma qualidade de pele diferenciada, fazem muito laser, ultrassom, micro e macro focado, mas a parte de injetáveis, de harmonização, a gente vê que deixa um pouco a desejar. Então, quantas pessoas que eu vi no congresso com o queixinho para trás, com o nariz caído, que poderiam estar muito mais bonito, mas que não é algo típico daquele país. Então, essa questão de preenchedores de ácido hialurônico fazem sim, mas a gente vê que eles poderiam estar muito melhores se usassem, por exemplo, as técnicas que a gente utiliza. Esse ano a Rita completa 10 anos, né, de Rita Capelato. Mas quando foi o momento que você viu que virou, assim, a chave? Porque, Rita, aonde eu vou, isso é uma verdade, tá, gente? Em vários lugares que eu já fui, eu me lembro até de um caso, uma vez eu tomando um café e uma mulher veio e me elogiou e falou, nossa, que perfil, que pele e tal. E eu falei, minha dermato é a Rita Capelato. Ela falou, nossa, ela é uma inspiração pra mim.
Hoje a Rita tá assim, mas qual foi o momento que você viu que virou ali, que você falou, opa, agora eu tô em outro patamar, né? Por mais que realmente você falou aqui pra nós que ainda tem muito para alcançar, eu concordo, eu tenho certeza disso, mas qual foi o momento que você virou a chave e você percebeu que já era uma referência no Brasil na área da dermatologia? Olha, em 2020, que foi minha primeira palestra num congresso grande, que é o MWC Brasil, eu fui convidada para palestrar sobre rinomodelação e eu não conseguia andar no congresso. Eu andava, alguém me parava para tirar foto. Eu andava, alguém me parava. De repente eu parei num stand para fazer foto, fez fila, virando o congresso assim para tirar foto comigo. A minha aula, o pessoal não conseguiu assistir de tanta gente, mais de 1000 pessoas. Ficou lá fora a gente Delícia. assistindo, porque assim, não conseguiram entrar na sala. Então, esse congresso é um marco pra mim. Eu falo, gente, tô famosa. Então, pra mim, esse congresso foi um marco. E eu acho que o que me ajudou muito também a crescer na carreira foi o início dos meus cursos, que foi final de 2017, início de 2018, foi quando eu comecei a dar meus cursos. E isso fez com que eu crescesse perante o meio médico, porque antes eu era famosa no Instagram para os pacientes. E com o início dos cursos, eu acabei me tornando referência na área médica, né? Porque existem, por exemplo, pessoas que são famosas no Instagram, mas que não dão palestras, não são conhecidas no meio da profissão. E hoje eu me considero conhecida tanto perante os pacientes, quanto também no meio médico. Então eu falo que essa questão de eu dar cursos foi algo que também mudou a minha carreira, fez com que eu crescesse profissionalmente. Até uma observação, essa coisa de eu dou aula, eu sou dermato, né, eu ensino, que é tudo muito evidente em você, não é só isso, né, Rita? A Rita também é influencer, né? E influencia mesmo, viu? No geral, assim, eu sou uma, né, das influenciadas pela Rita. Como é que foi isso, Rita? Você já tinha essa visão? Ó, eu vou linkar moda, lifestyle, maternidade, porque a tua maternidade também é muito forte dentro das redes sociais. Como é que a Rita foi construindo tudo isso, né? Na verdade, eu comecei com o Instagram não pensando em unir tudo isso, mas eu comecei quando tudo era mato, lá em 2012, então logo no início mesmo do Instagram. E como eu não tinha pai médico, mãe médica, tia que pudesse me trazer paciente, eu falei, não, eu vou usar essa ferramenta para que eu fique conhecida por aqui e através dela os pacientes vão vir. Comecei a postar em 2012. Tava na residência, já vinha gente para fazer procedimento comigo no Hospital Regional de Presidente Prudente por conta do Instagram. Olha isso. A hora que eu vi isso, eu era residente e estava recebendo paciente do Instagram. Eu falei, gente, eu tenho que investir nisso. Eu tenho que investir porque isso aqui vai me ajudar no meu futuro como médica. Então, ali que eu comecei a ver que eu precisava investir ali, porque eu poderia trazer pacientes, como eu não teria outro tipo de ajuda, eu ia ter que investir naquilo. E aí eu sempre gostei de compartilhar, de dar dicas, então eu comecei a postar meu dia a dia, a questão de ir para academia, a roupa que eu usava, e isso foi indo, e aí foi tomando uma proporção que hoje eu também posso considerar que uma das minhas profissões é influenciadora digital, né? Exatamente. Além da dermatologia. E é mesmo, muito forte, né? Então, sou contratada por marcas também para fazer publicidade e eles falam, Rita, o seu alcance é incrível. Então, assim, como realmente isso acontece, né? Exatamente, é por isso que eu tô falando. E acaba sendo uma forma bem orgânica, né? Exato. Fica bonito Natural. de ver. Exatamente. O seu dia a dia fica gostoso de ver. E a gente sempre fica esperando como é que a Rita vai vir, né? No consultório, já te falaram isso, Rita? Lá na caixinha de perguntas, também no Instagram, inclusive foi a Clara quem fez essa pergunta. Ela falou, como que é pensado tudo, até o look do dia, com o look que ela vai treinar, porque falaram que é gostoso de ver a sua rotina no Instagram. E eu achei curioso isso mesmo. A Rita tem uma equipe, tem stylist também, né, Rita? Que cuida de tudo isso. E assim, o que você tem tirado de aprendizado que o sucesso te trouxe? Assim, o que você olha e fala, ó, isso aqui eu não faço mais. Alguma coisa que você olhou e falou, ó, eu fiz isso no meio do caminho e eu achei que não foi interessante. Olha, isso aqui eu fiz e foi dando certo. Quais são os aprendizados que a Rita tira dessa trajetória de 10 anos? De estar exposta também na internet, né? Eu falo que assim, tudo tem um lado bom e o ruim, né? Então, eu acho que o lado bom, ele vai superar o lado ruim. Então, tem essa questão de exposição, de expor também os filhos, marido, de estar sempre com o celular na mão, tendo que postar, tendo que filmar numa viagem,
num evento. Muitas vezes, assim, a gente quer curtir, mas tem que curtir, filmar. Então, realmente, assim, tem um lado ruim também, que você tem que ficar se preocupando. Mas eu acho que no frigir dos ovos, isso compensa. Então, eu falo que eu só estou onde eu estou por conta do Instagram. Então, por mais que tenha o lado negativo, eu acho que o lado positivo, ele é maior. Eu sempre acho também isso, né? Então, assim, eu acho que compensa e vale muito a pena a gente ter esse sacrifício. Às vezes o Rafael fala, Rita, nós estamos atrasados. Eu falo, baby, mas eu preciso fazer essa filmagem, não tem como eu sair sem filmar. Então, às vezes tem que fazer uma publi. Então, Rita, vamos, Rita, vamos logo. Então, assim, sempre vai ter esse lado, mas eu acho que, eu falo que no final vale a pena. É porque o mundo é tomado por muito mais pessoas do bem, né? Eu sempre acredito nisso, Sim, né? O bem, com ele é certeza. muito maior, né? E os olhos que te cercam, de fato, são realmente os melhores, né? Além de Deus. Teve algum momento que você quis desistir, Rita? Algum momento, alguma coisa que você olhou e falou, olha, essa exposição pra mim não tá dando? Porque pra algumas pessoas pode ser que não, mas existe, né, alguns momentos que você olha e fala, olha, não tô gostando, isso tá partindo pra um outro lado. Teve algum momento assim, Rita? Olha, teve alguns momentos que, assim, às vezes aconteceram algumas coisas que até o Rafael falou, Rita, vamos parar de expor um pouco. Aí eu dei uma diminuída, paramos um pouco, mas eu acho que desistir disso nunca foi meu foco, porque eu sei que eu só estou onde eu estou, claro, em primeiro lugar, porque Deus me colocou aqui, mas porque eu tive o privilégio de ter as mídias sociais. E a nossa geração é privilegiada por isso, porque no passado, quantos médicos, nutricionistas demoraram anos e anos para lotar a agenda porque não tinha mídia social. Exatamente. Então hoje eu sou conhecida no mundo, eu fui chamada para dar aula em Paris por conta das mídias sociais. Então eu falo que realmente a nossa geração é privilegiada por isso. Então, apesar das dificuldades, apesar de em alguns momentos às vezes dar uma diminuída, eu acho que vale a pena continuar. E às vezes até assim, até o Rafael, que ele gosta menos de se expor, né? Então às vezes ele fala, mas eu falo, baby, vale a pena. Então isso é por nós, pela nossa família. A Rita, assim, tem toda essa exposição. Mas conta pra nós, como é o dia a dia da Rita? Um dia a dia que eu digo assim, sem tanta exposição. A Rita tem casa, né, no Porto, que é uma área de lazer aqui muito próximo da nossa cidade. E como que é o dia a dia da Rita? Bom, o dia a dia é ter o equilíbrio entre ficar com os meus filhos no período da manhã. Então, acordo, vou para academia, volto, fico com os meus filhos. No período da tarde, trabalho. Tem que fazer a parte de publi também, filmagens. Então, entre um paciente e outro, vou fazendo as gravações, até mesmo no próprio consultório. Tenho uma plataforma de ensino em dermatologia estética, que eu também gravo aulas para essa plataforma que tem mais de 1000 alunos. Então, além dos meus cursos presenciais e online, eu também tenho essa plataforma que é como se fosse um Netflix da dermatologia. Então, entre um paciente e outro, eu faço gravações e os próprios pacientes, muitas vezes, são gravados, né, para que eu possa publicar nas aulas, claro, quem autoriza. À noite, volto, ainda tento, eventualmente, pegar meus filhos acordados, nem sempre eu consigo, ainda fico mais um pouco com eles, um pouco com meu marido. Durmo, finais de semana, Porto Rico, tento fazer pelo menos aí umas 5 viagens por ano, então assim, eu gosto muito de viajar. E eu falo que esse é um dos meus escapes, então eu gosto sempre de, pelo menos a cada 2 meses, fazer uma viagem. Eu acho que isso é o momento que eu descanso, tento levar meus filhos sempre que possível, às vezes vou sozinha a trabalho, às vezes vai só eu e o Rafael, mas tento fazer esse equilíbrio, então, de viagens a trabalho, com família e com o marido. Qual é o ritual de autocuidado favorito que você tem? Eu amo fazer meu skincare, então assim, à noite, tomo meu banho, vou na frente do espelho, passo meus creminhos, passo área dos olhos, sobrancelhas, cílios, cabelo, tudo. Então, assim, isso pra mim é algo que, assim, é uma terapia. E maquiagem também, eu amo me maquiar. Então, muitas vezes eu nem vou no salão pra fazer maquiagem, porque isso pra mim é uma terapia. Então, eu já ouvi ela falando sobre isso mesmo, é eu verdade. gosto de sentar na frente do espelho e fazer minha make, que, assim, isso pra mim é maravilhoso. E algo que as pessoas não imaginam sobre a Rita Capelato? Olha, não sei se, assim, como eu me exponho tanto, talvez é difícil as pessoas não saberem alguma coisa, né? Mas eu não gosto de salada. Ai, que terror, Isso gente! é um terror Corta do aí, Nutri. hein? Terror da Nutri, da minha irmã, né? Meu Deus.
Mas eu sei, o que eu falo pra ela, Dani, eu vou comer a salada no suco verde. Então eu tomo o suco verde, ó, engulo. Agora comer folha pra mim é muito difícil. Então assim, isso pra mim é algo que eu gostaria de gostar. Já tentei, mas parece que pro meu paladar o negócio não vai, sabe? Porque eu não gosto de molho, não gosto de vinagre. Então assim, aí comer aquela folha pura, nossa, é o ó. Mas enfim, então não gosto de salada. Amo balinhas. Ah, eu tô vendo? É, tá complicada essa parte, Tá gente. difícil, né? Então, assim, a minha dieta eu tento fazer o equilíbrio, é claro, né? De comer o que eu tenho que comer, bater minha meta proteica, tomar meus suplementos. Mas o meu escape, a minha balinha, às vezes assim, eu troco até uma sobremesa por balinha. E eu sou uma pessoa extremamente organizada. Então, eu não tolero bagunça. Às vezes eu fico até 1, 2 horas da manhã organizando a casa, porque eu não gosto de ver aquilo bagunçado. Então, assim, tudo eu quero que esteja no lugar, tanto guarda-roupa quanto fora. Então, eu sou uma pessoa que gosta de tudo organizado. Ó, independente da religião, mas eu já ouvi muito falar sobre esse pessoal que acredita nesse negócio de universo, tá? Não é isso, mas enfim, que as grandes pessoas de sucesso, elas têm esses hábitos, sabia? Isso eu fico feliz, porque eu tenho isso. Não sei se você aí de casa tem também. De organização, mas, exatamente. É, eu ouço muito falar que as pessoas de sucesso, elas têm o hábito de organização. Rita, o que te recarrega depois de um dia muito intenso? Minha família. Eu chegar em casa e ter o abraço do meu marido, dos meus filhos, o beijinho deles. Então, eu falo que, assim, minha família é meu porto seguro. E a frase que, assim, você pode resumir sua vida? A frase que eu sempre falo nos meus cursos é: não espere estar totalmente pronto para dar um grande passo, porque totalmente você pode nunca estar. Então essa frase serve para mim quando eu abri minha primeira clínica, que eu achei que eu não iria usar ela por inteiro, eu iria até sublocar para outras pessoas e acabei usando para dar os meus cursos. Então eu não achava que eu estava preparada, mas falei, vou em frente, comecei, deslanchei. Dar minha primeira palestra internacional, inglês, tem que estar com inglês fluente, assim, claro, me dediquei, fiz muitas aulas, mas assim, graças a Deus foi tudo certo. Então, muitas vezes a gente tem aquele impasse, não tô preparada 100% para aquilo, e aí você deixa de fazer. E aí você deixa o cavalo passar, e muitas vezes o cavalo só passa uma vez. Então, quando ele passa, monta e vai, porque aí você vai atingir seus objetivos. Essa frase que ela respondeu, eu já imaginava a resposta, mas fiz questão de perguntar para ela poder reforçar isso aqui, porque esse podcast, por exemplo, gente, a Rita é minha primeira convidada, eu confesso que eu estava muito nervosa, né? Até falei que ela fez uma oração, olha que coisa mais linda, né? E de fato, eu ficava sempre pensando, a sua primeira convidada é uma pessoa que fala uma frase que você precisa tomar como verdade agora. Não espere para estar pronta. Rita, deixa uma mensagem para as mulheres que se inspiram em você. Na caixinha de perguntas de todos os meus convidados que eu vou ter ao longo da primeira temporada, disparado foi a mulher que mais recebeu pergunta. E sempre assim, o que ela faz, qual o segredo dela. E quando a gente fala em segredo, não é segredo de beleza, é segredo de como dar conta de tudo isso. Apesar de você já ter falado a respeito da questão do equilíbrio e tal, mas se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres, né? Vamos falar com o público feminino. Qual mensagem você deixaria para elas agora neste momento, que se inspiram em você, para conseguirem dar conta de trabalhar, de ser mãe, esposa, de autocuidado, enfim? Qual é a frase? Bom, a mensagem assim que eu deixo no geral é que a gente tem que se cuidar. Então, muitas vezes a gente acaba deixando de lado e focando somente em filhos e marido, mas antes de tudo, nós somos mulheres. Antes de sermos mãe, esposa, nós somos mulheres. Então, nós precisamos nos cuidar. É muito importante que a gente consiga equilibrar esses pratos. E algo também extremamente importante, saber dizer não. Porque muitas vezes a gente acaba se envolvendo em muitas coisas que não são prioridade na nossa vida por medo de dizer não. Então a gente tem que saber o que é a sua prioridade. Então aquilo para mim é inegociável. Então às vezes a gente vai até acabar magoando alguém, mas a gente também tem que saber dizer não para determinadas circunstâncias. E essa questão do equilíbrio, eu acho que é primordial para a gente lembrar que a gente precisa se cuidar, fazer uma academia, ir na dermato, ir na nutricionista, cuidar dos filhos e ter essa questão da mulher polvo mesmo, né? Da gente conseguir equilibrar e muitas vezes não abrir mão do essencial e saber dizer não.
Como que você quer ser lembrada? Olha, eu quero ser lembrada como a mulher que realmente inspira, que tem Deus como centro da vida, que é uma mãezona, que é uma excelente profissional, que é amiga. Então, essa mulher que consegue dar conta de tudo, não, mas pelo menos tenta, né? E dá o seu melhor. Então, eu posso não dar conta de tudo, mas algo que eu sempre dou o meu melhor em tudo que eu faço. Encerramos aqui, né? Infelizmente, esse podcast que foi tão gostoso, passou tão rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Para mim foi uma honra receber a Rita. É muito gostoso falar com ela, ela inspira muito, eu tenho certeza disso. Não só eu, como todas as mulheres que estão nos assistindo nesse momento. E Rita, muito obrigada. Que Deus possa abençoar muito mais a sua trajetória, né? Que venham muito mais sonhos realizados, mais anos e anos de clínica. E de verdade, eu fico muito feliz de recebê-la aqui. Espero que a gente possa ter passado uma mensagem de carinho, de autocuidado, né? Tirado alguma informação que vocês talvez não consigam entender. Enfim, obrigada, Rita. Eu que agradeço, Pamela. Fico muito honrada pelo convite, por estrear aqui seu podcast. Você é uma paciente muito especial para mim. Eu tenho certeza do seu sucesso. Você é uma mulher dedicada. Olha, só para ver esses troféus aqui que você recebeu. Olha como é uma... Para você chegar nesse ponto, tem que ter muita dedicação. Então, assim, você é essa mulher batalhadora, dedicada, e eu tenho certeza que você vai ser um sucesso. Obrigada, agora fiquei emocionada. Vai ser, obrigada, tenho certeza. Por todo o apoio que você me dá. Desde a primeira vez que eu te conheci, eu saí da clínica e falei pro Guilherme, que mulher incrível, Guilherme, não é à toa que ela tá onde tá. E tão naturalmente o Guilherme te falou um dia, eu vou falar aqui para vocês, esses dias atrás eu fui na clínica da Rita como paciente e o Guilherme falou, Rita, não tem um dia sequer que a Pamela não fale de você. E eu sempre brinco que, eu ouvi uma frase uma vez, que quando você quer comprar uma Ferrari, você tem que pedir conselhos a quem tem uma. E os lugares onde eu quero chegar profissionalmente, como mãe, esposa, por mais que eu sou uma mãe de um menino muito mais velho, é um lugar onde você está. É gostoso de ver que você coloca sempre Deus em tudo. Todas as pessoas que te conhecem sempre reforçam isso, sabe? Que você é uma mulher temente a Deus, uma mãe incrível. Mais do que isso, gente, é vocês sentirem a energia que tem a clínica da Rita. Quando você chega lá, você vê as mulheres sempre sorrindo demais, é gostoso. É raro a gente encontrar isso, né? Nos lugares que a gente vai. E eu tô gelada de novo. É muito raro isso, de verdade, Rita. Você é um ser muito especial. Obrigada mesmo, tá? Eu que Tenho agradeço. Certeza que, colocando você como minha primeira convidada, isso aqui já tá abençoado. Amém, viu? amém. Em nome de Jesus, tenho certeza. Amém. Você já é sucesso. Amém. Obrigada, viu? Amém. Gente, fica aqui o nosso abraço. Desculpa, eu me perdi um pouco agora aqui com a Rita. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e fiquem aí para o próximo episódio.